É claro que assistir jogo de futebol não é um pecado. De fato, os nossos antepassados costumavam cultivar a ideia de que assistir uma partida de futebol era uma coisa pecaminosa, era algo do mundo que o crente não poderia fazer. Todavia, a verdade deve ser dita: não existe nenhum princípio bíblico, nenhuma ordenança bíblica, nenhum texto bíblico que nos leve a concluir que o fato de assistirmos um jogo de futebol em si já é um pecado. Não é um pecado. Todavia, apesar de não ser um pecado, existem algumas precauções, alguns cuidados que precisam ser tomados. Em primeiro lugar, você deve ter cuidado com aquilo que você vai alimentar os seus pensamentos. Não podemos, durante uma partida de futebol, alimentar pensamentos de ódio, de ira, de rancor, de vingança contra aqueles que simplesmente decidiram assumir preferências futebolísticas diferentes daquelas que nós decidimos tomar para si. Um cristão que de fato nasceu do alto, nasceu de cima, deve permitir que os seus pensamentos sejam preenchidos apenas por aquilo que é bom, aquilo que é louvável, aquilo que é agradável e puro. Diz Paulo, nisto é que nós devemos pensar. Em segundo lugar, você deve ter o cuidado de não sentir ou de não permitir que os seus sentimentos venham ser possuídos por algo que vai contra a vontade de Deus. Eu sei que é praticamente impossível nós não expressarmos sentimentos ou emoções durante uma Copa do Mundo, durante uma partida de futebol. Assistindo um Brasil e Argentina, meu filho, né? Falar em Argentina, quero nem conversar muito sobre a Argentina, Portugal, né? Meus pêsames, mas enfim, é praticamente impossível em uma partida como Brasil e Argentina, ou seja qual for, nós não externarmos emoções. E o fato de externar emoção não tem nenhum problema. O problema é quando sentimos mais desejo ou mais prazer assistindo uma partida de futebol do que quando buscamos a face de Deus em oração, jejum e meditação da palavra. Tem gente que quando é para assistir uma partida de futebol, menino, extravasa as mais intensas emoções. Mas o problema é que quando esta mesma pessoa vai buscar a face de Deus em oração e leitura da palavra, ela não esboça ou não expressa nenhum tipo de emoção e isso está errado. Então cuidado para que você não sinta mais prazer na partida de futebol do que quando busca a face de Deus por intermédio da oração e da meditação nas Sagradas Escrituras. Em terceiro lugar, você deve ter cuidado com aquilo que você vai falar. Tem gente, meu filho, que na partida de futebol não pondera as palavras, não pensa naquilo que vai falar e acaba falando aquilo que a Bíblia proíbe que você fale, que são palavras torpes, que são palavras infrutuosas, impiedosas, que não vão promover a edificação daqueles que estão te escutando, mas que vai promover apenas escândalo para o Evangelho de Jesus. Então, muito cuidado com aquilo que você vai falar durante a partida de futebol, porque no juízo final nós vamos prestar conta não apenas do que fazemos, mas também do que falamos. Em quarto e último lugar, tenha muito cuidado com aquilo que você vai fazer quando estiver assistindo uma partida de futebol. Deve ter cuidado com o que vai pensar, com o que vai sentir, com o que vai falar e também com o que você vai fazer. Porque estatísticas mostram que é comum e crescente o número de pessoas que em partidas de futebol fazem as coisas mais terríveis. Alguns deles chegam a agir piores do que animais, promovendo violência física, roubo, falta de amor ao próximo, de respeito e outras coisas vergonhosas semelhantes a estas que nós temos falado. Então, muito cuidado com aquilo que você vai fazer. O teu comportamento deve servir de exemplo para aqueles que estão ao teu redor assistindo uma partida de futebol, seja ela qual for. Então, se você tiver o cuidado de fazer tudo quanto nós temos aqui aconselhado, querido, pode assistir o seu jogo de futebol, pode assistir a Copa do Mundo, Brasileirão, seja o que for, com tranquilidade, porque não vai ter problema nenhum, tá bom? Se esse vídeo edificou a sua vida, não se esquece de se inscrever no nosso canal. Se inscreveu no canal, ativa o sininho de notificações, deixe aqui o seu like, o seu comentário e nos ajude na divulgação, compartilhando aí nas suas redes sociais, tá bom? Que Deus em Cristo te abençoe, um ósculo santo e até a próxima, se Deus assim nos permitir.